A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou passando aqui para deixar, louvado seja Deus, uma palavra para a nossa meditação. Quero pedir aos irmãos que não são inscritos, louvado seja Deus, que se inscrevam, para que a palavra possa alcançar vidas, louvado seja Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quanto mais inscritos, quanto mais likes, mais comentário, mais o YouTube ele vai indicar o vídeo. Então eu peço aos irmãos que se inscrevam, que deixem seu comentário, louvado seja Deus, para que vidas possam ser alcançadas. Estou passando aqui para deixar uma palavra, louvado seja Deus, da parte do Senhor para a minha vida, primeiramente, irmãos, e depois para quem vai ouvir, louvado seja Deus. Porque primeiro o conserto, a limpeza começa pela minha vida, que estou aqui trazendo esta palavra. Louvado seja Deus. E a palavra que eu quero estar trazendo nessa tarde para a nossa meditação é bem breve, irmãos, eu creio, se encontra em Mateus 21:12. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que tem por título, irmãos, a purificação do templo. Eu irei ler. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos combistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Irmãos, aquilo que eu quero ressaltar nesta palavra, louvado seja Deus, aleluia, é em termo do espiritual. Eu não irei estar falando do templo terreno, do templo material, mas o que eu quero trazer aqui é o espiritual, louvado seja Deus. Como eu li o título, está dizendo a purificação do templo. E como os irmãos sabem, louvado seja Deus, em algumas passagens a Bíblia vai falar sobre templo também. Aqui nessa passagem está falando sobre o templo material, sobre o templo terreno, a qual Jesus entrou, louvado seja Deus, no templo, a qual já estava escrito que a minha casa será chamada a casa de oração, que é o templo. E quando Jesus entrou, havia homens, pessoas ali comprando e vendendo, irmãos. E ali o Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus, ele não se agradou com aquilo. E ele começou a expulsar o que estavam vendendo, o que estavam comprando, irmãos. Porque a casa dele seria chamada a casa de oração, louvado seja Deus. E o que eu quero trazer, irmãos, com essa palavra para a minha e para a tua vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Perceba que o título diz a purificação do templo. E é como eu falei, louvado seja Deus, a palavra templo vai aparecer algumas vezes na Bíblia. E alguma delas vai se referir a templo como a nossa vida, como eu e você. É isso que eu quero trazer nessa tarde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Aquelas pessoas estavam levando para o templo, irmãos, acessórios, pombos, animais para que fossem vendidos. E Deus ele não se agradou daquilo que aquele povo estava levando para dentro do templo. E a pergunta que eu estou fazendo para mim e para você nesta hora é o que estamos trazendo para dentro do nosso templo, para a nossa vida, porque somos templos e morada do Espírito Santo. Muitas das vezes o que estamos trazendo para a nossa vida, irmãos, são coisas que não têm agradado a Deus. São coisas que não têm agradado ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não estou falando, irmãos, do templo material, aonde é chamado casa de oração. Eu peguei essa palavra e estou trazendo para o templo que é a nossa vida. Estou trazendo para a área espiritual, louvado seja Deus. E estou perguntando, louvado seja Deus, para mim mesmo e para você, o que estamos trazendo para a nossa vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 12, louvado seja Deus 2, que não podemos nos moldar aos padrões deste mundo.
E quantas vezes estamos trazendo as coisas do mundo para a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, louvado seja Deus, estamos nos enchendo das coisas do mundo. Quantas vezes, louvado seja Deus, ao invés de nos enchermos da oração, da palavra, irmãos. Isso primeiro é para mim, irmãos. Quantas vezes, ao invés de nos enchermos da presença de Deus, estamos nos enchendo de várias e várias outras coisas, louvado seja Deus. Quantos estão se enchendo da mentira? Quantos estão se enchendo da fofoca? Quantos estão se enchendo da calúnia? Quantos estão se enchendo, irmãos, de obras da carne, de coisas que não têm agradado a Deus, louvado seja Deus. E Ele convida a mim e a você a tirar tudo isso da nossa vida, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa purificar o meu e o teu interior, para que Ele possa fazer morada. Foi isso que Jesus ele fez, louvado seja Deus. Ele queria que a casa dele estivesse limpa. Ele queria que a casa dele estivesse purificada, louvado seja Deus. E trazendo para nossas vidas não é diferente. Ele quer limpeza da minha e da tua parte, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu que estou trazendo essa palavra, eu necessito, louvado seja Deus, de purificação. Eu necessito que o templo que sou eu, louvado seja Deus, aleluia, seja limpo, seja reconstruído, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para isso eu preciso tirar da minha vida tudo aquilo que desagrada a Ele. Irmãos, é necessário, louvado seja o nome santo do Senhor, pedir a Deus que nos mostre aquilo que não tem agradado, porque muitas vezes estamos enganados, muitas vezes estamos com a visão tapada. Quantas e quantas coisas, irmãos, a minha visão estava fechada, estava tapada, eu achava que estava certo, eu achava que estava tudo bem, mas não estava. E ali, por meio da palavra, por meio de alguém, por meio da oração, o Espírito Santo de Deus, ele me alertou. O Espírito Santo de Deus, ele me conduziu. E ali abriu a minha visão, abriu o meu entendimento. E hoje eu entendo, louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, é tempo, irmãos, de despertarmos. Porque o Senhor Jesus, ele está voltando, louvado seja Deus. E a Bíblia manda que eu e você preste um culto racional. A Bíblia manda que eu e você, por meio do nosso corpo, louvado seja Deus, preste a Deus um culto santo e agradável a Ele. E ali eu perguntei a Deus, como diz nessa palavra aqui, Romanos 12. Louvado seja Deus. Quando Paulo fala, irmãos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então eu não entendi muito, irmãos, né? Porque ele diz para oferecer o nosso corpo. E aí às vezes a gente fica sem entender como assim oferecer o nosso corpo. E ali me veio, louvado seja Deus, o entendimento que antes, segundo as regras da lei, o cordeiro que era oferecido em sacrifício tinha que ser o cordeiro sem mancha, tinha que ser o cordeiro imaculado, tinha que ser um cordeiro, irmãos, que não tivesse defeito, tinha que ser o cordeiro que não podia, irmãos, ser manco, ser coxo, louvado seja Deus, ele não podia estar manchado para ser oferecido a Deus. E então por isso que Paulo, como todos sabem, ele foi instruído na lei judaica. Então ele sabia, louvado seja Deus, que para oferecer um cordeiro a Deus, tinha que ser um cordeiro, irmãos, limpo, tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem que não houvesse defeito. Então ele trouxe, irmãos, isso para a nossa vida hoje, ele alcançando a graça alcançando ele conhecendo a Jesus. Ele entendeu que ele, assim como o sacrifício, deveria ser oferecido sem mancha, sem mácula. A nossa própria vida, que é um sacrifício a Deus, tem que ser oferecida a Ele sem mancha, sem mácula. Louvado seja Deus. E nesses últimos dias, Satanás, ele tem tentado de todas as maneiras manchar a minha e a tua vida, irmãos, com a imoralidade, com a pornografia, com a mentira, com a fofoca, com disse-me-disse, com as coisas desse mundo, irmãos, que desagradam ao Espírito Santo de Deus.
Então vamos despertarmos do sono, louvado seja Deus. A Bíblia também vai relatar, quando eu li essa palavra que eu li no começo da purificação do templo, eu me lembrei de uma palavra a qual o Senhor também já havia me dado o entendimento, que está registrado em Neemias. Neemias 12, 4. Vai nos dizer assim, irmãos. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala anteriormente. Era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificasse as salas e coloquei outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Irmãos, essa palavra me chama muita atenção, porque Eliasibe era sacerdote. Ele era encarregado de cuidar do templo. Ele era encarregado de ter todo o zelo pela casa de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que eu estou falando aqui é sobre templo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele, irmão, cedeu uma das salas do templo para Tobias. Para quem não sabe, Tobias, irmãos, era perseguidor de Neemias. Tobias era perseguidor da obra de Deus. Louvado seja Deus. Tobias perseguia Neemias juntamente com os que estavam do lado de Neemias, para tentar com que a obra não viesse à frente. E olha só o que Eliasibe, a gravidade, irmãos, da ação dele causou. Ele cedeu uma das salas para que Tobias tomasse posse, uma das salas do templo. Louvado seja Deus. E Tobias tirou as coisas de Deus e colocou as coisas dele, as porcarias dele, tudo dentro do templo, daquela sala. E o que eu quero trazer hoje? Quantos de nós estão cedendo a nossa vida, irmãos, para colocar aquilo que não agrada a Deus no lugar? Deus, ele tem que estar, irmãos, no centro da nossa vida. Quem tem que reinar dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus. Louvado seja Deus. E ali Eliasibe cedeu aquele templo, louvado seja Deus, aquela sala. E Tobias colocou tudo que era dele. E quando Neemias soube disso, Neemias tirou tudo que Tobias havia colocado na sala, mandou que purificasse, louvado seja Deus, e colocou novamente o que pertencia ao Senhor novamente na sala. E é isso que temos que fazer, irmãos, na nossa vida. Temos que tirar tudo que desagrada a Deus, tanto do exterior quanto do interior, tanto do nosso corpo quanto de dentro de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos que arrancar tudo aquilo que desagrada a Deus, purificar a nossa vida, para que o Senhor ele venha fazer morada. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, irmãos, oravam, mas hoje já não ora mais, ou seja, tirou o tempo que era de Deus e colocou outra coisa no lugar. Quantas pessoas, irmão, louvado seja Deus, agradava a Deus por meio da sua vida, por meio do seu corpo, mas se deixou se levar como Eliasibe e colocou outras coisas no lugar que era para estar as coisas de Deus, e colocou outras coisas do mundo no lugar que era para estar a presença de Deus. E Deus, ele está nos chamando nessa tarde a colocar novamente aquilo que pertence a Ele nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Se tiramos algo que agradava a Deus, louvado seja Deus, seja isso um momento de oração, um momento de louvor a Ele, um momento de meditação na palavra, um momento de jejum.
É necessário voltarmos, irmãos. Vamos tirar tudo aquilo que está roubando o nosso tempo, para colocar novamente aquilo que agrada a Deus. É necessário uma purificação da nossa vida. E é esta a palavra que eu quero trazer para a nossa meditação. Que todos fiquem na paz do Senhor.